Doutora Denise Albano, falando de escândalos, mais um. Polícia Federal, no encalço daqueles que são acusados do desvio bilionário no INSS. Pessoas do governo roubando pensionistas e aposentados na mão grande mesmo. O que pode acontecer a partir disso? O que esses fatos comunicam para a sociedade brasileira? Comunica exatamente o quadro que é o Brasil governado pelo PT. A corrupção em grande escala. Quando tivemos os escândalos do Mensalão, do Petrolão, o ataque era mais direcionado a estatais. Claro que nós todos, pagadores de impostos, somos as vítimas dessa sanha de roubar que é típica do PT. Mas no Mensalão, a principal empresa envolvida em esquemas, contratos superfaturados, com empresa de publicidade, boa parte desse recurso era desviado, envolvia principalmente os Correios e o Banco do Brasil. No caso do Petrolão, envolvia principalmente a Petrobras. Não é à toa que no governo anterior, no governo Bolsonaro, ele deixa as estatais com lucros saneadas. Vem o PT e mais uma vez ataca essas estatais. Olha a situação dos Correios, veja a situação de Itaipu também, uma empresa binacional, mas também vítima dessa sanha de desviar, de roubar recursos, como é típica do PT. E trago fatos, são dados que estão aí postos. E agora, as vítimas, elas são mais bem definidas, são bem divisadas, identificadas. Porque, de fato, para a população, a percepção de que é vítima quando o ataque é contra Petrobras, Correios, Banco do Brasil, fundos de pensão, que também o PT já atacou ferozmente, mas aí aposentados do INSS, pensionistas do INSS, cuja média do que essas pessoas recebem é na faixa de R$2.000 e poucos, e descontando R$35, R$40, R$60 de pessoas que já têm ali o seu dinheirinho contado para ajudar na despesa da família, para comprar muitas vezes seu remédio. É algo assim, hediondo, é de uma vileza monstruosa, volto a dizer. Aguardemos o resultado dessas investigações. Me chamou a atenção que, embora mandados de busca e apreensão tenham ocorrido em diversos estados, os mandados de prisão, no total de 6, foram cumpridos aqui em Sergipe. Eu estou procurando saber por que em Sergipe se concentraram esses mandados de prisão e tem um envolvimento direto de sindicatos, de associações. E bem sabemos que quem controla 99,9% desses sindicatos, dessas associações, é a esquerda, principalmente o PT. Mas aguardemos então os desdobramentos. Esses, eu acredito que haverá uma pressão crescente para que seja abafado. Não é à toa que ontem, de certa maneira, determinaram a intimação do Bolsonaro no leito de uma UTI, dando um prazo curtíssimo para ele responder, e isso para criar uma cortina de fumaça. De certa maneira, o efeito imediato é exatamente cair a máscara de que vivemos hoje regidos, governados por uma cleptocracia,
um governo de ladrões. A grande verdade é essa. O que temos é esse cenário. Eles raspando o tacho, como se diz no popular, tirando até de quem não tem, como aposentados e pensionistas, e o país virando essa situação de terra arrasada. O governo quebrado, já há aí evidências de que não vai ter dinheiro nem para pagar o básico a partir já de 2026, uns sinalizavam que seria a partir de 2027, mas uns estudiosos pesquisadores já apontam que seria já a partir do próximo ano, e é esse cenário, que aqueles que ainda guardavam alguma ilusão em relação a Lula, em relação a seu governo, eu creio que não resta mais qualquer ilusão a ser sustentada, a ser alimentada. É um desgoverno, um governo de incompetentes, um governo de ladrões. O ministro da Previdência, que está aí no olho do furacão, é o Carlos Lupe. Carlos Lupe, que havia sido ministro da Dilma e que caiu exatamente por conta de envolvimento em esquema de corrupção. Mas o consórcio tenta normalizar a corrupção e é esse o cenário que temos. Há um esforço para que a corrupção seja naturalizada no Brasil, mas a população decente, que ela se levante contra esse estado de coisas e tente resgatar o país dessas mãos sedentas que hoje estão sobre o nosso país. Tem uma denúncia envolvendo, nesse mesmo caso de corrupção, o irmão do próprio presidente Luiz Inácio, nesse rombo aí de 6 bilhões e 300 milhões de reais. O que esse envolvimento do irmão de Lula, que é o Frei Chico, envolvido em mais um escândalo, dessa vez com os aposentados e pensionistas. Isso pode respingar no chefe do governo, que já tem uma ficha bastante longa com esse tipo de fato? Não é surpresa envolvimento de gente próxima a Lula. O seu irmão, José Ferreira da Silva, mais conhecido como Frei Chico, já esteve envolvido também em escândalos de corrupção, pagamento aí de propina pela famosa Odebrecht. A Odebrecht, que também praticou corrupção a mando de Lula, lá no Peru, e tivemos a notícia recente, não é? Que a gente até comentou na semana passada, de um avião da Força Aérea Brasileira indo buscar a esposa, e também política, esposa do presidente, ex-presidente peruano, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, e Lula despachou um avião da aeronáutica para ir buscá-la. É isso, a popularidade do Lula, quando agora passa não apenas ser associado à condição de ladrão, de corrupto, eu diria que vai passar a pesar muito a fama agora de ladrão de idosos, de pessoas idosas, aposentadas, de viúvas, pensionistas. Se roubar já é algo abominável, tirar dinheiro público num país tão carente de hospitais, de creches, de insumos, remédios, equipamentos. Imagine quão abominável é roubar ainda mais de quem já tem tão pouco, como é o caso dos aposentados e pensionistas. Tivemos recentemente, também repercutiu as pesquisas, a mais recente, do instituto mais confiável, que mais acerta os resultados das últimas eleições, que é o Instituto Paraná Pesquisas, apontando que Lula perde para Bolsonaro, Lula perde para Tarcísio de Freitas, perde até para a própria Michele Bolsonaro, o que mostra que é um zumbi. Eu já usei essa expressão, é um cadáver político, é um morto-vivo
que só ainda não desceu a sua sepultura política porque tem um sustentáculo poderoso que é o Supremo e o consórcio da velha imprensa.